O que estava acontecendo no Brasil e no mundo entre as décadas de 1930 e 1940? Em 1930, Getúlio Vargas assumia como novo presidente do Brasil. A famosa produção do cinema Tempos Modernos de Charles Chaplin ia para os cinemas em 1936. O mundo enfrentou a Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. Como artistas de sucesso, podemos citar Frank Sinatra, Luiz Gonzaga e Carmen Miranda, a nova estrela de Hollywood. Em outubro de 1947, é inaugurado o MASP, Museu de Artes Modernas de São Paulo, de Lina Bobardi. A cidade de Brusque fica localizada no interior do estado de Santa Catarina. Com uma população de 131 mil habitantes, vem crescendo a cada ano. Brusque é conhecida como o berço da fiação catarinense e a cidade dos tecidos, onde grandes indústrias nasceram, como a fábrica de tecidos Renault, Schlesser e Bittner. Mas, para entendermos um pouco melhor a cidade, nada melhor do que conhecermos a sua história. A fundação da colônia Itajaí iniciou-se em 4 de agosto de 1860 por meio do barão Maximiliano von Schinenburg, engenheiro austríaco, juntamente com 54 imigrantes alemães. Somente em 17 de janeiro de 1890, a cidade foi batizada de Brusque, homenageando Francisco Carlos Araújo Brusque, seu fundador. Algumas das características mais evidentes na cidade podem ser vistas na comida, nas festas populares, nos costumes e na arquitetura, principalmente com raízes alemãs e italianas. As edificações de maior peso na cidade são ligadas aos casarões das famílias mais importantes, como a Vila Renault, Vila Ida, Residência de Hugo Schlesser e a Vila Quisizana, edificação que daremos maior destaque. Algumas famílias que chegaram a Brusque fizeram história na cidade e contribuíram para que ela ganhasse o título de polo têxtil. Uma dessas famílias se chamava Bittner, formada por alemães vindos da Prússia em 1858, em busca de novas oportunidades de trabalho e promessas. Quem é de Brusque ou região, certamente tem um parente ou conhecido que tenha trabalhado na empresa Bittner. Mas qual a relação da empresa com a casa que desperta mais curiosidade sobre as pessoas que aqui moram? Meu nome é Edgar Ricardo von Büttner, eu sou natural de Brusque, filho do industrial que fundou a empresa industrial Büttner em 1900, Edgar von Büttner, que faleceu em 21 de setembro de 1944. Eu nasci em 21 de dezembro de 1941. Eu queria agradecer ao grupo de jovens estudantes de arquitetura da Unifeb, na pessoa da Camila Reiser, que foi a minha interlocutora, essa oportunidade de poder falar nesse vídeo sobre a minha família e sobre essa construção tão magnífica quanto misteriosa que é a Vila Quisizana. Em primeiro lugar, vou falar da minha família, que veio em 1858, saindo em agosto daquele ano, meu avô Eduard. Eduard começou a trabalhar em Blumenau com Louis Artleben, um comerciante muito preparado, que também se dedicou ao processamento de produtos naturais em Blumenau. Eduard se dedicou principalmente ao comércio. Ele fundou a venda, a loja Büttner de secos e molhados, e depois ele fez o beneficiamento de produtos agrícolas, casa de farinha, alambique, torrefação de café. E com isso, serraria principalmente, serrarias, e com isso ele fez fortuna. Construiu o casarão dos Büttner, na atual Consul Carlos Renault, Avenida Consul Carlos Renault, mas que foi, infelizmente, demolido. Mas era lá que morava a família.
Mas diga-se de passagem, o meu pai ele fundou a empresa E.B. Büttner e Companhia, tá? Onde não quer dizer Eduard, porque Eduard foi contra esse processo de industrialização, contra sua esposa e contra o seu filho primogênito, que foi o meu pai. Tá? Edgar. É claro que ele talvez tenha de propósito deixado aberta essa interpretação que poderia também ser Eduard, porque afinal de contas Eduard que tinha todo o crédito na cidade e era um homem de sucesso empresarial respeitado. Tá? Então, vejam só um detalhe interessante também. Tá? Quando ele finalmente recebeu as duas máquinas e as peças que o mestre daquela empresa na Boêmia, hoje República Tcheca, tinha retirado um ato de sabotagem, porque ele não queria que houvesse uma concorrência no Brasil das rendas de bordados produzidos na Europa. O meu pai recebeu como espaço um espaço generoso para produzir os seus bordados, a parte superior da cavalariça. Naquela época ainda não tinha carros em luz, que eram cavalos. E ali meu pai pendurava o tecido para fora da janela do sótão da cavalariça, na verdade, e fazia as suas primeiras experiências de bordados. Diga-se aqui uma coisa muito importante. Brusque não foi só o berço da fiação catarinense, mas foi também o berço da indústria de bordados e rendas do Brasil. Por muito tempo mesmo, Brusque e a empresa E.B. Büttner e Companhia era a única empresa de bordados no Brasil. A concepção do projeto da Vila Quisisana se deu por um arquiteto alemão que se encontrava trabalhando em algumas obras da cidade de Blumenau. O arquiteto, então, trouxe para a mansão referências vistas na Grécia, fez o esboço do projeto e, após algumas alterações, foi aprovado por Edgar. Para Herbert Pastor, neto de Edgar, a casa não possui um estilo definido, fazendo com que tenha uma característica única e fascinante. A casa, inserida no centro da cidade, atualmente encontra-se rodeada por edifícios e lojas comerciais. As grandes árvores presentes no terreno fazem com que a mansão se torne ainda mais misteriosa. Seu estado de preservação mantém todas as características originais da edificação, que recebe manutenção do caseiro Evaldo Rebsreuter. Agora vamos falar da Vila Quisisana, quando ele então decidiu se mudar de uma casa em si muito modesta, que era quase que um anexo da fiação, por sinal, no prédio de um projeto arquitetônico do famoso arquiteto estabelecido em Blumenau, Simon Gramlich, e decidiu construir essa Vila Quisisana. O nome Quisisana significa qui si sana. Aqui você ou a gente se cura. Ela tem diretamente a ver com o estar bem e o bem-estar. O meu pai se dedicava à crenoterapia. Crenoterapia significa cura através das águas termais. E assim ele frequentava as águas termais de uma cidade muito importante em Minas Gerais, que é Poços de Caldas, que fica perto com a divisa de São Paulo. E lá ele certamente conheceu um austríaco, o nome dele é Josef Pfeffer,
Josef Piffer nasceu em Bolzano, ou em alemão Bolzano, e ele certamente sabia da existência da Regia de Quisisana, que é um palácio real em Castel del Mare de Stabia, no Golfo de Nápoles. E ele que trouxe o nome Quisisana para Poços de Caldas. Primeiro fundou uma chácara e depois ele recebeu como doação, porque ele tinha um papel muito importante como arquiteto, que era também arquiteto, em Poços de Caldas. Ele recebeu uma área de 88.000 metros quadrados e ali ele começou a construir o Gran Hotel Quisisana de Poços de Caldas. O mistério que resta até hoje e que eu, apesar dos anos e anos de pesquisa, não consigo responder é quem é, de fato, o criador da concepção da Vila Quisisana de Brusque. Eu sei que existem no projeto arquitetônico de Simão Gramlich partes que são da Art Deco, ou Belle Époque, Jugendstil, e também do Stream Moderne, mas insisto que tenha também aspectos do Feng Shui orientais. A decoração com quartzo rosa indica que também há a crença na litoterapia. O quartzo rosa é bom para curar doenças do coração, e a sua primeira esposa faleceu em 14 de janeiro de 1935, exatamente de problemas cardíacos. Eu fico devendo a resposta de quem é o mentor, o criador dessa concepção arquitetônica como um todo da Vila Quisisana em Brusque. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Pela sua imponência e mistério, muitas pessoas acreditam que a casa abrigue coisas de valor em seu interior. Em janeiro de 2013, as portas foram arrombadas e o casarão foi invadido. Alguns objetos de valor que estavam no local foram levados. Evaldo foi quem percebeu o estrago quando chegou para trabalhar na manhã seguinte. Depois da invasão, os objetos de valor que não foram levados pelos assaltantes foram retirados da casa. Hoje, alguns móveis da época em que a família morava no local, objetos de decoração, quadros e muitas fotos ainda estão guardados na casa. A dona Renata esteve na praia, quando foi assaltada. O seu Herbert não esteve aqui. O seu Edgar estava lá em cima na casa deles. Eu, de manhã, quando vim para cá, às 6h30, eu entrei lá atrás, eu logo vi que o portão, as correntes estão cortadas, as correntes entraram. Aí tinha umas alavancas de ferro, eu vim aqui na cozinha, então eles tinham levantado as duas portas com a alavanca de ferro e entraram para dentro. Eu estava com medo. Peguei o telefone e logo liguei para o seu Herbert. Aí eu fiquei com medo, né? Não entrei, né? Aí vieram os polícias, entraram para dentro, fomos até lá em cima. Aqui dentro tudo revirado, tudo. Mas até hoje ninguém não sabe quem estava aqui dentro. Ninguém.
Isso era tão bonito quando eu entrei aqui em 55. Isso era os canteiros lá fora, isso era tão bonito, né? Mas depois tinha um viveiro lá atrás, né? Cheio de passarinho lá. Ela não gostou naquela vez que esse prédio ali foi feito ali no lado. Porque o sol, por causa do sol, né? De tarde só tem sombra ali. Mas fazer o quê? Isso vem todo dia, vem pessoal aqui de fora, que vem de fora, estão ali no portão, me deixa entrar, para ter uma foto lá dentro. Eu disse, não, isso não é a casa que você entra e sai. Isso é uma morada. Então ela sempre falava para mim, Evald, cuida bem da minha casa. Eu prefiro ficar a casa como está, né? Porque eles não podem desmanchar essa casa aqui. Vai ficar assim como está, pode só reformar. A preservação do patrimônio histórico vai muito além da manutenção física da edificação, já que com ela toda a sua bagagem histórica também é preservada. Manter o patrimônio histórico é também manter viva a memória local. Torcemos para que a Vila Aquisizana continue fazendo parte de Brusque e contando sua história para as futuras gerações.